Boa tarde a todos e todas, né, integrantes desse Colégio de Procuradores. Havendo quórum, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do Colégio de Procuradores de Justiça do Ministério Público do Rio Grande do Norte, no ano de 2021. Em votação e discussão, a ata da 9ª sessão ordinária desse ano de 2021 do Egrégio Colégio de Procuradores. Pergunto, então, se todos estão de acordo, se aprovam a ata. Aprovada, portanto, à unanimidade. Seguindo com nossa sessão, temos a leitura do expediente. Eu autorizo, portanto, a nossa secretária especial do Colégio de Procuradores a proceder à leitura. Thaís. Muito boa tarde a todos. Tenho a informar apenas, Excelência, que estão ausentes na tarde de hoje a 6ª Procuradora de Justiça, doutora Carla Campos Amico, por motivo de férias, e que justificaram a ausência o 5º Procurador de Justiça, doutor Carlos Sérgio Tinoco Cortez Gomes, e doutor Anísio Marinho Neto, o 1º Procurador de Justiça. Eram apenas essas as comunicações, Excelência, e desejo uma boa sessão para todos. Obrigada. Obrigada, Thaís. Temos, assim, agora as comunicações, né, da presidência. Primeiramente, gostaria de iniciar a sessão propondo votos, né, de felicitações aos aniversariantes do mês, a seguir nominados. Doutor Arli, né, que aniversariou no último dia 2 de outubro. Doutor Daniel Lessa e doutora Luciana Assunção, da Assunção, no dia 5 de outubro. Doutor Cláudio Roberto Mericiano, do dia 12 de outubro. Doutora Helva, na data de ontem, 13 de outubro. Doutora Adriana Diniz e doutor Domingos Sávio, no dia 17, próximo. Doutor José Alves, também integrante desse colegiado, faz aniversário no dia 19, no mês de outubro, assim como a colega doutora Ellen Macedo. Doutora Tatiane Sabrini, no dia 22 de outubro, e doutor Daniel Lobo Olímpia, no dia 26 de outubro. Desejo, assim, um feliz aniversário, né, para todos, especialmente para doutor Arli, para doutor José Alves, integrantes desse colegiado, que sejam abençoados com muita saúde, com muita vitalidade e com muita plenitude em todos os desejos pessoais e profissionais também, né, que sejam agraciados com muitas bênçãos. Coloco, portanto, para a deliberação e consulto acerca da concordância de todos. De acordo. Então, aprovado, portanto, os votos de felicitações à unanimidade. Ainda dentro das comunicações da presidência, rapidamente só externar para todos a luta, né, incessante que tem sido as movimentações relacionadas a essa PEC 05, que tem exigido por parte de todos os procuradores gerais e presidentes das associações também, assim como outros órgãos. Vi que teve uma nota também dos corregedores gerais, né, do Conselho de Corregedores Gerais, sobre essa proposta de emenda constitucional, que está, inclusive, sendo colocada em votação, em deliberação na tarde de hoje, né, que nós não sabemos realmente se será finalizada essa votação ou retirada de pauta, mas que tem exigido por parte de todos nós um grande esforço e atenção para que a independência e a autonomia do Ministério Público não sejam colocados em xeque e não tenhamos aí um retrocesso para a sociedade nesse aspecto. Então, deixar os senhores também a par de que, mesmo estando aqui nessa semana, temos trabalhado diuturnamente com relação ao acompanhamento desse cenário, né? Esse é um ponto importante a se destacar. Passo, então, a palavra à doutora Iádia para as comunicações da Corregedoria. Doutora Iádia. Boa tarde a todos. Gostaria, em primeiro lugar, de parabenizar mais uma vez o doutor Arli, doutor José Alves, pela passagem dos seus respectivos aniversários, né? Muita luz, muita paz, muita saúde, e aos demais colegas também do Ministério Público que estão aniversariando neste mês de outubro. Como comunicações da Corregedoria, também dizer que tanto essa Corregedoria como o Colégio de Corregedores também
estamos também trabalhando aí, né, cessantemente também com relação a essa questão dessa PEC 05, que está em votação, que está sendo analisada aí na Câmara dos Deputados primeiro, né, no Congresso, e dizer que também estamos participando ativamente, onde participei, inclusive, me fiz presente naquele ato que o nosso Ministério Público proporcionou, junto com outros órgãos, e dizer que nós continuamos aí vigilantes também. Com relação às comunicações propriamente da Corregedoria Local, eu gostaria de dizer que eu encaminhei para todos os senhores um relatório parcial de gestão com relação às nossas atividades dos 6 meses que nós estamos aqui, eu e a doutora Naide, né, trabalhando também, e fazendo uma prestação de contas, né? Porque eu acho que é importante que o colégio saiba o que a corregedoria está fazendo, e é importante, então, nós colocamos nesse relatório parcial o que é que nós desenvolvemos até o presente momento. Então, gostaria de dizer que estamos, assim, trabalhando com muitas coisas, né, ao mesmo tempo, inclusive estamos lançando hoje o nosso plano de atuação da Corregedoria 2021-2023, também encaminhei para vossas excelências aí para que tomem conhecimento, e desde que nós chegamos aqui, nós já fizemos, só para ter uma ideia, 11 consultas, nós já expedimos 10 editais, 4 notas orientativas, 10 comunicados, 2 resoluções, uma recomendação, 2 resoluções conjuntas com a PGJ e uma recomendação conjunta também com a PGJ. Isso está tudo pormenorizado neste relatório que eu encaminhei, do que é que se trata. Já tivemos a oportunidade, até a data de hoje, inclusive hoje nós tivemos uma correção, são 58 correções ordinárias que já fizemos desde o dia 19/4, também tem ali, o que fizemos na atuação disciplinar, o sistema MP, a integração do banco de dados da Corregedoria com o CEAF, na plataforma Visage, a Corregedoria na intranet, que também disponibilizou na página da intranet alguns banners com formulários eletrônicos, com vários serviços também. Também a movimentação na carreira, que nós já demos parecer em 26 procedimentos nesse período, também, alguns até com menos de 24 horas, também reuniões do Conselho Nacional dos Corregedores, nós tivemos aí, no Conselho Nacional, nós tivemos uma reunião que a doutora Naide participou, no dia 6 de agosto de 2021, estamos também trabalhando com relação à correção extraordinária da Corregedoria Nacional, que ela fez uma correção aqui, e nós tivemos, então, que nós instauramos 6, estamos acompanhando 6 PGAs, né, CFs, perdão, que são processos que nós estamos acompanhando, então, essas recomendações todas da Corregedoria Nacional. Nós trabalhamos na abertura de um acervo processual de 122 feitos, e temos o projeto também Tempo de Resolver. Esse projeto, só para os senhores terem uma ideia, eu acho que isso é importante, nesse período de 3 meses, nós fizemos um levantamento de que nós tínhamos 822 inquéritos civis com mais de 6 anos em tramitação, nesse universo de 50 promotorias de justiça selecionadas, e nós hoje temos 523, ou seja, nós conseguimos que os colegas resolvessem 299 procedimentos, o que representa uma diminuição de 36 inquéritos civis, então, com mais de 6 anos. Então, esse projeto que a gente vem desenvolvendo. E temos esse plano de atuação, então, que estamos lançando hoje, e também falar que também estamos começando as chamadas lives com a Corregedoria, um bate-papo com a Corregedoria.
e que nós vamos tratar de diversos assuntos sobre as notas orientativas que expedimos, e nós vamos começar a primeira, então, no dia 22 de outubro, estão todos convidados aí, para quem quiser participar, em que pese ser trabalhar a questão das promotorias, mas todos os procuradores de justiça estão convidados aí para participar, então, dessa primeira live. Nós teremos lives, então, mensais, e no próximo ano nós vamos começar, então, as audiências públicas a partir de fevereiro. Então, seriam as nossas considerações iniciais aqui da Corregedoria. É isso, doutora Elaine. Obrigada, doutora Iádia. Parabéns pelo trabalho. Obrigada. Seguimos, então, com as comunicações dos membros, né, dos procuradores. Doutora Darcy, hoje não... Doutora Darcy Pinheiro, hoje não se faz presente. Doutor Anísio... Eu me faço presente. Ah, perdão, doutora Darcy. Está escondida. Desculpe. Está escondida. Pois não, com a Tudo palavra. bem que eu sou escurinha, mas eu acho que está dando para ver. Não, mas tá? eu acho que eu me confundi, porque Caís no início falou da ausência, foi de doutor Anísio e de outro, e eu pensava que tinha sido a senhora, me perdoe, foi a doutora Carla. Agora eu me recordo. Me desculpe, com a palavra, doutora Darcy. Ah, estava esperando isso. Boa tarde a todos. Reitero, né, os votos de felicitações ao colega Arli e já adiantando ao colega José Alves e aos demais que Vossa Excelência leu. Eu tenho só uma comunicação, colegas, a respeito daquele PGA que eu postei no grupo, nós discutimos, então eu fiz o pronunciamento e devolvi para a secretaria, né, entendendo que era mais de caráter administrativo. É uma consulta de um colega do MP de Santa Catarina a respeito de nossa atuação perante o Tribunal de Justiça, aqui na segunda instância, e perante os tribunais, que nós não atuamos. E se existia algum estudo a respeito disso e tal. As nossas manifestações, se a gente recorre, se faz contrarrazões. Então, tudo isso é de natureza administrativa e esses dados estão todos na secretaria. Então, com esse entendimento, eu devolvi os autos à doutora, a Caís, para que ali ela possa fazer o encaminhamento devido. É só isso que eu tenho a comunicar. Obrigada. Obrigada, doutora Darcy. Eu até recebi já esse procedimento, né, para o levantamento dessas informações. Eu realmente sei o procedimento da qual a senhora está se reportando. Ok. Então, o doutor Anísio, eu acho que justificou a ausência, não foi isso? Doutora Lourdes. Boa tarde a todos. Inicialmente, Excelência, quero parabenizar os aniversariantes, doutor Arli e a doutor José Alves, e também parabenizar a Corregedoria pelo trabalho que vem de mais comunicações. Alô? Não está ouvindo? Estamos ouvindo. Certo. Sim. Era só isso, Excelência. Ficou meio travado, mas agora ouvimos. Obrigada. Parabéns para os colegas e para a Corregedoria, Excelência. Obrigada. Doutora Darcy Oliveira. Boa tarde a todos. Excelência, eu não tenho comunicações. Doutor Arli. Boa tarde a todos. Eu não tenho comunicações, apenas agradecer a lembrança pelo meu natalício. Obrigado, Excelência. Estão ouvindo? Sim, sim. Muito obrigada também, doutor Arli. Doutora Miriam. Boa tarde a todos e a todas. E reiterar aos colegas aniversariantes do mês os votos de muitas felicidades e muita saúde desse novo ciclo. Obrigada. Doutor Herbert. Desejar, Excelência, saúde, felicidade a doutor Zé Alves, doutor Arli e a todos os aniversariantes já nominados por Vossa Excelência, e parabenizar, né, a Corregedoria, nas pessoas da doutora Iádia, da doutora Naide, pelo excelente trabalho que vem desenvolvendo
naquele órgão tão importante para a nossa instituição. Então, são essas as palavras. Obrigada, doutor Herbert. Doutora Sayonara. Boa tarde a todos. Sem comunicações, Excelência. Obrigada. Doutor Braz. Boa tarde. Sem comunicações, apenas para felicitar os aniversariantes do mês, membros e servidores, em especial os 2 colegas, né, desse colegiado, a todos desejando uma vida longa com muita saúde. Obrigada, doutor Braz. Doutora Rossana Sudário. Boa tarde a todos. Sem comunicações, Excelência. Tá bem. Doutor Carlos Sérgio. Doutor Carlos Sérgio, acho que está sem... Ele justificou a ausência. Então, me perdoe. Não... Segundo o Caís, logo no início aí da sessão. Então, eu me confundi. Doutor Fernando. Bom, boa tarde a todos e a todas. Sem comunicações, Excelência, apenas também me associando, né, às felicitações aos aniversariantes do mês, em particular ao colega Arli e ao colega Zé Alves, né, que compõe esse colegiado, né, que já tivemos a oportunidade de parabenizar também na outra sessão do Conselho, e reiteramos aqui, desejando a ambos um ano novo aí de realização, de coisas boas e, sobretudo, de muita saúde, né? Só isso, Excelência. Obrigada, doutor Fernando. Doutor Zé Alves. Excelência, agradeço a lembrança por aniversário mais uma vez. Parabenizo também mais uma vez o doutor Arli pelo aniversário. E assim também a todos os integrantes que Vossa Excelência nominou, os promotores e promotores de justiça. Parabenizo também aqui especialmente o doutor Iago, o doutor Naide, pelo trabalho realizado na frente da Corregedoria Geral. Trabalho que todos nós já esperávamos e que sabíamos, não nos surpreende, sempre isso, sabia que seria desse jaez, seria desse norte. Então, só isso, Excelência. Muito obrigada, doutor Zé Alves. Parabéns mais uma vez. Doutora Naide. Boa tarde a todos. Eu queria deixar um agradecimento aqui público à servidora Pamela Kelly de Azevedo Lima. Foi minha assessora aqui por 3 anos, ainda até a próxima segunda-feira, vai assumir o cargo de defensora pública. Foi uma servidora exemplar, de uma boa instituição, de um cuidado na elaboração das peças, de um comportamento e uma dedicação, assim, realmente de admirar. Então, eu queria deixar esse meu agradecimento a ela e os parabéns pela assunção aí do cargo de defensora pública no próximo dia 18. Obrigada, doutora Naide. Doutor Silvio. Bom, parabéns aí mais uma vez, né, doutor José Alves, doutor Arli. Muita saúde e energia para continuar nas atividades físicas aí, né, doutor José Alves, doutor Arli também. Então, vida longa para os dois. E parabenizar a doutora Iária, a gente já percebe, doutora Iária e doutora Naide, né? Assim, a corregedoria já aparecendo com uma marca muito clara das duas, mostrando um trabalho um trabalho muito cuidadoso, né? Um trabalho com uma preocupação sistêmica. Eu gostaria de destacar, por exemplo, essa nota que foi expedida, sugerindo que os colegas definam prioridades aos procedimentos. Acho que isso é uma mudança de paradigma importante, né? Porque é a corregedoria dando uma contribuição fundamental para que a gente, por exemplo, não tenha tantas prescrições, né? Nos procedimentos que ficam lá e que não são tratados com a devida prioridade. Então, assim, esse é um ato de zelo, de cuidado, de um cuidado sistêmico. Então, assim, eu realmente tenho acompanhado, né? Como disse o doutor José Alves, já percebendo que a corregedoria está fazendo aquilo que a gente esperava, mas eu vou até mais longe, né? Em muito pouco tempo, as expectativas já são superadas, sobretudo com essa marca da preocupação sistêmica, e essa orientação para definição de prioridade, eu gostaria de registrar como um marco mesmo na consolidação desse paradigma que diz ao Ministério Público. É importante definir prioridades para que a gente possa, de fato, oferecer um trabalho com mais resolutividade naquilo que é de relevância social, né? Então, assim, parabéns, doutor Iário. Obrigada, doutor Silvio, muito bem colocado.
Então, dando seguimento à nossa sessão, temos os procedimentos hoje que estão colocados para a ordem do dia. O primeiro é o PGE número 2023-0487, de final 23/2021-27 PGJ, que tem por objeto a proposta de mudança de códigos e criação de serviços na tabela do FRMP, com atribuição na Comissão Permanente de Registro, Normas e Assuntos Administrativos, e que tem por presidente, né, Dr. José Alves, e relator, Dr. Silvio. Eu pergunto se o procedimento está em mesa, excelências. Sim, excelência, está em mesa. Com a palavra. Dr. José Alves ou... Presidente ou relator? Estou autorizado, excelência? Ad eterno. Muito bem, né? Foi distribuído aos colegas, então posso ler a emenda? Sim. Então vamos lá. Proposta de alteração da Lei número 9.419, de 2010, que dispõe sobre o Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público do Estado do Rio Grande do Norte, FRMP. Lei Complementar Estadual número 610, de 2017, determina o recolhimento por guia única, a Lei de Organização Judiciária, né, do Fundo de Desenvolvimento da Justiça, o FDJ, do Fundo de Compensação do Registrador Civil das Pessoas Naturais e, por meio de convênio, do Fundo de Reaparelhamento do Ministério Público. Realização de termo de cooperação técnica, número 43 de 2018, TJRN, com a finalidade de concretizar a determinação legal de guia única de arrecadação. Pedido de providências em trâmite na Corregedoria Geral de Justiça do Rio Grande do Norte, proposta de minutas da exposição de motivos e da lei que alterará a Lei 9.419 de 2010. Então, o voto é pelo acolhimento dessas propostas que tem como objetivo fazer o ajuste na lei do Ministério Público ao que dispõe a Lei de Organização Judiciária do Estado do Rio Grande do Norte. É isso, excelência. Obrigado. Obrigada, doutor Silvio. Eu coloco, então, para apreciação, discussão e deliberação de todos. Aprovado. Aprovado. Então, aprovado, então, unanimidade. Eu faço até uma pequena ressalva com relação a esse procedimento, que, de fato, vai se mostrar muito eficiente, nós acreditamos, em função da utilização da guia única e de um maior alinhamento entre os serviços que são dispostos e que eram colocados de forma muito díspare, em algumas situações, pelo MP e pelo TJ. E esse formato a que se chegou, né, pelo trabalho dos técnicos e discussões também ocorridas conjuntamente com o Tribunal de Justiça, permitiu o alcance dessa proposta que, né, ficamos muito satisfeitos em ver o seu acolhimento também por esse egrégio colégio. Doutora Iádia? Doutora Elaine, eu queria apenas parabenizá-la também por esse trabalho, porque faz tempo dentro do Ministério Público que nós sempre pedimos que fosse uma guia única, que se trabalhasse de forma conjunta. Quantos recursos a gente interpôs justamente com relação a esse problema do não recolhimento do fundo, essas discussões nos agravos, principalmente. Então, assim, parabéns mesmo, porque era um anseio, pelo menos meu, que isso acontecesse aí, porque está gerando muitos problemas aí com relação ao Tribunal de Justiça. Parabéns mesmo. E eu acho que isso vai resolver definitivamente esse problema do fundo. Obrigada. Isso. Fazendo esse informe, de fato, era algo que já vinha sendo pretendido. Eu quero parabenizar também a própria comissão, né, que trabalhou nisso, presidida por Dr. Francisco Hélio, que também muito detalhista, cuidadoso e que já vem também fazendo esse acompanhamento e que culminou com esse trabalho coletivo agora, referenciado aqui pelo Colégio de Procuradores, né? Também acreditamos muito em excelentes resultados decorrentes dessa medida. Então, aprovados, portanto, né, a proposta à unanimidade. Em seguida, temos o PGA número 2023-0461, de final 149/2021-22, que tem por objeto uma consulta sobre a ampliação das hipóteses que amparam o dever de encaminhamento do relatório de transição por parte dos membros.
A comissão responsável também é a Comissão Permanente de Regimento, Normas e Assuntos Administrativos. Tem por presidente o doutor José Alves e relatora a doutora Naide. Pergunto se está em mesa, excelências. Está em mesa, excelência. Então, com a palavra, o presidente e a relatora. Doutora, eu tenho que alterar esse regimento. Doutora Naide. Certo. Esse aqui, ao invés de eu ler a emenda, eu vou fazer um resuminho, certo? Nesse PGA, a ideia da corregedoria inicialmente era ampliar as hipóteses em que o membro deveria remeter o relatório, certo? O propósito era esse. Porque, por exemplo, o membro que saía de férias fazia o relatório de transição, mas aquele, por exemplo, que ficava em seu lugar, ficava lá o tempo que quisesse, muitas vezes deixava a casa bastante desordenada e não deixava um relatório de transição, e isso acontecia, às vezes, alguns problemas em algumas comarcas, isso de uma forma bem séria. Então, a ideia era que o membro que saísse também entregasse. Nas procuradorias a gente costuma fazer, quem sai, né, e quem deixa costuma fazer o relatório de transição, pelo menos nas criminais a gente costuma fazer. E a ideia seria ampliar essas hipóteses, né? Foi a proposta inicial, chegou a ter até o parecer da SEJAD nesse sentido, a elaboração de uma proposta. Mas no curso desse procedimento mesmo, a própria Procuradoria-Geral e a Corregedoria chegaram ao entendimento de que, na verdade, o ideal não era a gente colocar essas exigências na lei, já que o cenário, as modificações tecnológicas, as modificações de sistemas, o modo de trabalhar ele tem sido alterado com o tempo. E muitas vezes, quando a gente coloca essas exigências na lei, a gente engessa. Então, por exemplo, um membro entrou em contato com a corregedora e falou assim, mas por que eu tenho que fazer uma listagem de todos os processos com vista se quando o colega tem acesso ao órgão, todos estão ali na caixa? Será que eu não deveria informar, por exemplo, os que têm um prazo mais curto, um prazo de até, de até 10 dias, ou às vezes é um afastamento de 10 dias e ele tem prazos de 30 dias ali no meio. Será que eu precisava fazer uma lista praticamente de um acervo inteiro? Então, assim, ele fez colocações sobre qual seria esse conteúdo, né? E aí o entendimento da corregedoria com a procuradoria, já no curso desse feito, foi talvez o ideal seja desamarrar, ao invés de simplesmente criar essa obrigação para membros em outras hipóteses também ficar obrigado. Na verdade, ao invés disso, seria só prever a necessidade de expedição de relatório de transição, mas não prevê em quais hipóteses, nem prevê o conteúdo, retirar da lei o conteúdo. Por quê? Porque aí a corregedoria, com a Procuradoria-Geral, poderia, diante desse cenário tecnológico, do que está disposto, a gente formatar um ato que diga, olha, o relatório de transição precisa ter somente isso. E daqui a pouco, talvez, a gente chegue num ponto de dizer assim, o relatório de transição precisa ter só algum compromisso, ou precisa o promotor, precisa o membro acessar uma aba tal, em que ali já estarão listados os compromissos. Tudo isso a depender dessa modernização que ela realmente está rápida, né? Então, o projeto se iniciou para uma coisa, mas ao longo do feito mudou, e a redação final proposta é simplesmente de uma simplificação da norma, retirando os requisitos da lei, desses dois dispositivos, de modo que essa regulamentação fique infralegal, a cargo da Procuradoria-Geral, em conjunto com a Corregedoria-Geral. Então, em suma, é isso aí. Obrigada, doutora Naide. Excelência, eu apenas vou acrescentar um pouquinho, doutora Naide, a redação que está posta no seu voto, que realmente fica bem melhor da forma como foi colocado. Então, na proposta de alteração,
consta do voto da doutora Naide, aprovado por todos os membros da comissão, o artigo 156 fica com a seguinte redação: são deveres funcionais dos membros do Ministério Público, além de outros previstos em lei, inciso 21, que é o que está sendo alterado, expedir relatório de transição para a garantia da continuidade do cumprimento dos compromissos ministeriais nas hipóteses e termos estabelecidos em ato conjunto do Procurador-Geral de Justiça e do Corregedor-Geral de Justiça, do Corregedor-Geral do Ministério Público. No caso, da Procuradora-Geral de Justiça e da Corregedora-Geral do Ministério Público, que, por enquanto, são duas mulheres que muito nos gratificam com o exercício desses cargos. E o artigo 179 apenas menciona o seguinte: antes de entrar no gozo de férias, o membro do Ministério Público expedirá relatório de transição nos termos do artigo 156, inciso 21 desta lei. Então, de fato, como a doutora Naide mencionou, fica bem melhor dessa maneira, porque basta um ato conjunto para definir todas as possibilidades. Eu sei que todos já tiveram acesso, mas é importante só registrar a alteração como posta. Só isso, Excelência. Muito obrigada, doutor Zé Alves. Eu acrescento também assim, essa maior, acho que assim, eficiência até desse dispositivo, porque eventuais alterações posteriores, exatamente decorrentes dos avanços tecnológicos, elas serão mais facilmente abarcadas, né, pelo ato conjunto a ser expedido pela Procuradoria e pela Corregedoria. Então, eu acredito que isso traz realmente maior flexibilidade para as adaptações necessárias com as mudanças ocorridas no decorrer do tempo. E faço também um registro, acho que é muito positivo, dessa boa articulação que tem havido entre a Corregedoria e a Procuradoria-Geral de Justiça, algumas notas que já foram feitas conjuntamente, discussões de pontos, divergências, mas sempre com o propósito dessa construção conjunta, né? Eu acho que esse ponto também foi começado de uma forma, no decorrer da tramitação se pensou de outra, se discutiu, e isso realmente chegou, acredito, no melhor denominador comum, né? Então, que possamos continuar avançando nesse sentido. Alguma outra colocação com relação ao tema? Então, coloco para apreciação e deliberação de todos de acordo? Todos. Então, aprovado, portanto, também a unanimidade, o presente procedimento, né, que vão ter seguimento aí para os referidos projetos. Uhum. Então, passamos, portanto, à questão dos assuntos institucionais. Eu passo aqui na ordem o nome de todos, não sei se... Vou fazer a chamada nominal. Doutora, só uma sugestão. Talvez fosse melhor indagar se algum membro... Se alguém tem, né, quer fazer alguma colocação com relação a isso. Ninguém tem. Alguma inscrição? Eu queria, lembrei até hoje sobre isso, mandei uma mensagem para a doutora Anísio e vou compartilhar aqui com todos também, um assunto que nós já trouxemos, que foi aquela questão da discussão com relação à eventual modificação quanto aos recursos, né? Fizemos uma discussão com a comissão que ficou estabelecida aqui pelo colégio, doutor Anísio, doutor Silvio, doutor Zé Alves, apresentamos uma proposta, né, inicial que foi colocada, e acredito que, se não foi possível ainda, talvez nos próximos dias possa ser compartilhada e discutida. Eu pediria a todos que pudessem realmente observar o que foi colocado em termos de proposta, até para a gente ter uma definição, se há realmente alguma viabilidade de se avançar, ou de se ter alguma perspectiva com relação a essa proposta que nós apresentamos com relação a essa discussão, ou não. Então, pediria que depois pudesse ser, eu até pedi a doutora Anísio, ele hoje não pôde comparecer, mas que dentro da disponibilidade de todos, esse assunto pudesse ser colocado em apreciação, em discussão. A gente não recebeu, Excelência. Não recebemos. É exatamente isso que eu gostaria de perguntar, Excelência. Pronto, nós repassamos. Se houve encaminhamento para todos os membros do colégio. Não, nós encaminhamos, nós fizemos aquela discussão. Na reunião foi identificada uma comissão, assim, os representantes, né? Foi doutor Zé Alves, doutor Silvio e doutor Anísio.
e fizemos uma reunião com eles. Depois disso, fizemos uma discussão, chegamos a uma proposta e repassamos à comissão até para que ela pudesse também fazer essa análise e depois esse compartilhamento. Eu acredito que isso deve acontecer em breve. O doutor Zé Alves está colocando aqui a inscrição. Excelência, eu já tive a oportunidade de analisar a última minuta que foi apresentada, assim como o doutor Silvio e o doutor Anísio. Nós ficamos de agendar uma reunião, por isso que não passamos ainda para todos os procuradores para análise. E após essa reunião, nós caminharíamos para que todos apreciassem, inclusive seria uma reunião, nós iríamos sugerir uma reunião com todos os procuradores para discutir depois que encaminhassem. Então, a proposta foi analisada, talvez agora seja um momento não muito propício para analisar, levando em consideração que a carga de trabalho que nós temos tido, todos nós aqui, tanto os procuradores criminais quanto os civis, de setembro, de outubro, tem sido muito intensa, mas, da minha parte, o mais breve possível. Eu gosto de fazer as coisas com muita rapidez, todos sabem disso, né? O doutor Silvio também, então, conversar com o doutor Anísio, levando em consideração que Vossa Excelência trouxe o assunto, para que a gente faça isso o mais breve possível. Só isso, Excelência. Obrigada. Doutora Elaine, me permite? Ou não, doutora Darcy? Era só para fazer uma complementação a um assunto que o doutor José Alves acabou de pautar, sobre os números, doutor José Alves. Em setembro, as cíveis receberam um volume de 306, que eu até postei no grupo, que multiplicado pelas 12 cíveis, a gente chegou a 3.672. Na minha procuradoria, o acumulado do ano até setembro, ela já está em 1.954 processos. E a gente tem recebido uma demanda muito elevada de questões de saúde, de idoso, de educação, de alimentos, de guarda. Houve uma exacerbação, um aumento considerável dessas matérias, que elas são matérias que exigem apreciação de mérito e muito bem analisadas. Então, era só essa complementação que eu gostaria de fazer. Se a gente multiplicar o total que eu já tenho até setembro, 1.954, pelas 12 procuradorias cíveis, a gente já chega no volume de 23.448 processos, somente até setembro, sem computar o volume das procuradorias criminais, que aí eu não disponho, vocês poderiam complementar. Ok? Era só isso. Obrigada. Obrigada, doutora Darcy. Doutora Lourdes, ainda está inscrita? Excelência, é sobre o assunto da questão recursal, né, que isso já foi objeto até de reunião antecedendo a eleição de Vossa Excelência, e é algo que o colégio almeja, né, há muitos anos, ter algum esclarecimento. Ontem mesmo, em face de uma devolução de um processo, que eu tenho encaminhado para o núcleo recursal, eu procurei muito um ofício que, na época da edição das resoluções sobre a delegação, eu acho que uns 2 ou 3 meses após, talvez algum dos colegas mais antigos como eu devem lembrar, surgiu um ofício, salvo engano, explicando o teor da resolução. Eles davam mais abrangência, mais explicações sobre o que continham as resoluções 344 e a 343, salvo engano, são esses os números. Mas no meu arquivo eu não os encontrei mais, porque eles eram bem elucidativos do que continham aquelas resoluções. Se algum colega, porventura, tiver no seu arquivo, doutora Darcy Pinheiro, Oliveira, ou doutora Miriam, alguém da época, doutor Arli, se puder, eu gostaria muito de receber, porque era valioso também para esse estudo, sabe, Excelência? Na parte que pertence à delegação e dos recursos. Perfeito. E eu quero deixar também, pontuar aqui, que o nosso objetivo é trazer o assunto como realmente uma conversa de aprimoramento geral, né? Assim, tanto porque foi colocado por parte de alguns essa pretensão
De outro lado, sabemos que tem havido um incremento com relação ao número de processos, porque sentimos também na Procuradoria esse incremento, né? Agora, só do dia 1º para cá, a gente já teve mais de 200 processos que eu assinei, né? Que eu li e que devolvi, encaminhei, assim, adequadamente. Então, sabemos que existe um volume alto, mas esse não é o objetivo, esse não é o ponto, digamos assim, não é a causa de se estar trazendo esse ponto para discussão. Acho que o elemento principal que nós trazemos é em virtude do que foi conversado, exatamente com relação a essa possibilidade ou não, em que termos isso aconteceria ou não diante do ato de regulamentação atualmente existente. Então, me coloco à disposição de todos, estou chamando novamente essa perspectiva para que, no momento oportuno, a gente possa ter essa conversa e essa discussão. Tá certo? Agradeço demais a atenção de todos e possamos continuar, né, bem o nosso trabalho. Então, muito obrigada. Se não temos mais nenhum informe, acho que com isso encerramos a nossa sessão de hoje.